Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Embora para a nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises e insights acerca do mercado financeiro. Pessoal, é o seguinte, hoje bolsa, né, rompendo a máxima de novo, né? E o dólar caindo, tá? Dólar caindo com o exterior. DXY já tá numa queda, né, pessoal? DXY tá numa queda de 1,72, né? A gente viu que sexta-feira, né? Acho que não, foi domingo, né? Domingo ele já abriu com um gap de baixa, ficou aqui meio que lateral acerca do 97, né? 97 ele não conseguia passar, vencer esse número, né? Mas por que ele está fazendo essa movimentação aqui de queda, né, galera? A gente sabe que tem uma operação, né, ali no Oriente Médio, tá? Então, os Estados Unidos ele tem, né, os porta-aviões ali no Oriente Médio. Isso aqui causa um arrefecimento na moeda americana, tá? Então, por isso que o dólar ele está caindo, né? Ele está perdendo na movimentação de hoje, tá? Então, pessoal, inclusive o Trump ele vai falar, acho que às 6, deixa eu ver aqui, tá? Financial Times, né? Isso, às 16 horas o Trump ele se pronuncia, né? Nós tivemos também, né, confiança do consumidor, foi o negativo, enfim, tá um pouco ruim ali para América, né? Mas os índices, pessoal, os índices até que eles ficaram um pouco mais errôneos, né? A gente tem o Dow Jones caindo 0,78, o Russell meio que flat, mas na queda 0,17, 0,17, né? O S&P numa leve alta de 0,5, Nasdaq numa alta consolidada de 0,9, né? E setor de energia também, né? Em alta, tá? Isso aqui é bom, inclusive para nossa Petrobras. Metais eles estavam num arrefecimento, tá, galera? O ouro ele ficou um pouquinho mais flat, né? Mas os metais de forma geral eles estão devolvendo parte dos ganhos, tá, galera? Inclusive o nosso minério de ferro, né? Tá 0,80, 0,82, 84. Então, galera, para nossa análise aqui, né? Mais o nosso mini índice, né? Ele já abriu gap de alta e fazendo movimentações altistas, né, galera? Então, hoje foi o dia de novo da compra, né, galera? Não tem nem o que nós comentarmos, né? A gente até teve aqui na nosso calendário econômico, né? Nós temos o IPCA do mês, né? O IPCA do mês em relação ao ano anterior. Veio um pouco mais flat, mas veio positivo para o Brasil, tá? Isso aqui foi bom para nossa bolsa de forma geral, né? Inclusive a nossa bolsa ela tá agora 2,14, né? O nosso ministro está 2,34. Na abertura do mercado à vista, né? Que umas 10,04 ele estava um pouco mais flat, mas já subiu e retomou, né? Às 10h09, 10h10 já tinha rompido a máxima histórica, que foi de ontem, né, galera? Então, mini índice também, né, renovando as máximas. O cenário hoje estava muito bom para compra, né? Inclusive, aqui eu falo aqui, esclareço aqui para vocês que no meu entendimento, essa abertura aqui a gente tem essa movimentação, né, de alta. Ele fez essa movimentação, quase chegou. Aqui a gente tem 0,5%, aliás, 1%, 1,5%, 2%, 2,30 e 2,50, tá? Não está conseguindo passar aqui do 2,5, né? Mas ele está querendo romper, tá, galera? Então, ele fez essa movimentação, né? Que ele produziu aqui, acho que duas excelentes compras, tá?
mas ele não teve nem força, né, para buscar o POC ou o ajuste de ontem, tá? Ele esqueceu mesmo, né? A gente tem aqui o 1000% e 1%, ele realmente só subiu. Quem perdeu essa subida, né, para já vir romper essa máxima, teria que esperar a abertura do mercado à vista. Abertura do mercado à vista, tudo em alta, tá? Tudo em alta. E também o nosso juros, galera, juros tá em queda, né, galera? Juros em queda, tá? Ele tava um pouco mais flat, né? Principalmente a ponta mais longa, os vértices mais longos, tá, dos DIs. Eles estavam um pouquinho mais flat, mas hoje eles ficaram a manhã todinha negativo, né? E depois pegaram um pouco mais força ali das 11h30. Das 11h30 eles começaram realmente a entrar numa tendência de baixa clara, tá? De 0,50, 0,50, 0,60, né? 0,70. Então, os vértices hoje foi muito bom para nossa bolsa essa subida. E para o câmbio, conforme eu falei, para o DXY em queda, juros em queda, câmbio acelerou, né? Eu acho que muito provavelmente, talvez mais tarde nós toquemos aqui o 5,20, né? 5,20 aqui, 5,200. Mas voltando para o nosso mini índice, abertura do mercado à vista, tudo na alta, galera. Daria para comprar aqui, né? Para a gente tentar, né? Fazer essa movimentação de ganhar esse topo, né? Esse topo até então, né? De meia hora atrás praticamente, tentar renovar. Ele foi lá, recusou, né? Mas a compra, ela defendeu, né? A compra ela defendeu aqui, tá? Então quem fez essa movimentação e chegou aqui, conseguiu fazer uma parcial, poderia ter tirado, né? A operação meio que no zero. Depois ele fez uma movimentação de novo para compra. Aí sim, essa aqui foi bem produtiva e chegou aqui no objetivo, né? Que era de novo romper essa máxima histórica, tá? Então ele continuou andando, né? E aqui a gente tem amplitude média diária, né? Amplitude média diária, que ele está meio que segurando, né? E o alvo aqui, galera, eu enxergo aqui os 184, né? Então 184, onde está o 184? 184, né? Tá bem perto da nossa amplitude média diária, né? Então 184 seria um bom local para nós. Quem comprou, né? Quem comprou nessa região, institucional comprou nessa região, que um alvo já seria interessante. Já que seria interessante fazer a parcial, né? Então a gente tem a máxima, uma máxima de até então, né? Os players defendem aqui na compra, né? Quando o preço ele chega aqui, né? Já dá para fazer uma parcial e trazer o preço de entrada, né? O nosso stop, ou seja, fazer um break even, né? Para entrada, para não perder mais. E aqui poderia ter feito a segunda parcial ou ter encerrado a operação, tá? A segunda parcial seria mais interessante, né? Depois a abertura do mercado americano, galera, ainda produziu um movimento mais interessante ainda, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ, tá? Então, EWZ, né? Tá 3,17 de alta, né? Olha só. Uma movimentação topos e fundo ascendente, né? Então, movimentação forte, tá? De alta, alta consolidada, subindo mesmo, né? E o BR Stand está 3,56, que inclusive abriu com um forte gap de alta, produzindo um movimento ascendente, né? Então, o mercado hoje nem estava fazendo topos e fundos, né? Porque a gente tem topos e fundos clássicos, né? Então, que ele vai aqui, volta e chega aqui, né? Sobe mais um pouco nessa mesma linha, né? Ele sobe mais um pouco. Então ele vai fazendo topos e fundos um pouco mais suaves, né? Quando ele faz assim, que ele nem volta, então ele está pegando muita tendência, né? Ele está pegando muita tendência. Mas para nós que nós estudamos o nosso trade location, né? Ele está fazendo essas movimentações aqui no volume profile, né? Então ele carrega a liquidez, carrega a liquidez, carrega a liquidez, ele carrega a liquidez, né? Então
essa movimentação é um carrego de liquidez, né, galera? Aqui conforme eu mostro para vocês, né? Então a gente tem o nosso volume profile aqui, então ele vai uma liquidez, né? E nós temos pontos interessantes só para nós atuarmos, né? A gente só tem esses pontos. Aqui é o POC, tá? Então a gente só atua nesses pontos, né? Nos pequenos nós de liquidez, tá? Pequenos nós de liquidez e nos nós maiores de liquidez, tá, galera? Então esses nós maiores aqui de liquidez, esse aqui também, né? Que é o POC de até então. Então ele fica fazendo essa movimentação de alta, conforme eu falo para vocês, ele está carregando a liquidez para cima, né? Mas faz os suspiros deles, que seria o nosso pullback, né? Nessas liquidez aqui, né? Então não é em candle, nós não podemos nos deixar influenciar no candle, mas sim nesses níveis de liquidez, tá? O mercado ele não vê tempo, tá? O mercado ele não vê tempo, ele vê emergência, né? Então ele tenta descontar, obviamente, tudo no preço, mas ele quer liquidez, né? O mercado ele quer liquidez. Então o movimento ele fez isso aqui, né? O nosso mini índice ele fez essa movimentação de alta aqui, né? Um gatilho de compra, né? Que ele sobe mais um pouco, né? Vai para novas cotações acima, né? Volta aqui, inclusive perto do até então, né? De ontem, da nossa máxima histórica, e volta aqui para vir renovar, tá? Então essa compra, né? Essa compra que não rendeu, essa compra aqui que rendeu, né? E essa compra aqui também, né? Seria bem interessante. É bem verdade que o institucional ele só está comprando, né? Compra aqui, faz mais um médio aqui, espera ficar barato, faz outro médio aqui, né? Para vir para as máximas, né? E quando não passa, fica trabalhando aqui, né? Então saindo a posição, né? Então quem operou aqui comprado, né? Tá trabalhando a posição agora aqui vendido, devolvendo os ganhos, né, galera? Então basicamente é isso, né? E aqui a gente tem a nossa média do mercado, abertura do mercado americano, né? Vejam só que ele não consegue, né? Ele não consegue perder essa média. Então o preço sobe, volta nela. Os investidores eles tendem, eles ficam seduzidos a comprar, né? Justamente no preço médio, volta aqui nessa mínima, né? E não é à toa que eu coloco aqui verde, né? Porque verde significaria a compra e o vermelho significaria a venda, tá? Mas não significa que eu estaria vendendo, mas sim comprando por causa do movimento do dia, né? Então tem que ter essa disciplina do preço voltar aqui para a gente comprar e soltar num nível mais alto, né? Mas isso aqui não é um setup, é só para a gente ter um entendimento e uma ilustração melhor, tá? De como a movimentação do preço ela tem essa dinâmica, né? Em cima deste, né? Em cima desse preço médio aqui, de quem fez o aporte nessa nova janela de mercado, né? Então nós temos sempre as janelas de mercado e temos que ficar observando o preço médio de quem especulou, né? Quem especulou nesse horário, tá? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Mini dólar, galera, dólar hoje queda, né? Não tem nem o que falar, tá? Ontem eu também queria salientar, antes de mudar o preço, né? Que a gente tem aqui o nosso preço futuro, né? Preço futuro, preço à vista, olha só, né? Então, quem conseguiu ontem do preço futuro vir para o preço à vista, né? Fez a operação correta. E da Petax, né? Que seria o nosso D0 para o preço futuro, de novo, né? Na compra e na venda, sendo que ontem era melhor vender, né? Então essa operação de trazer para cá seria mais interessante, tá? Ele fez o ajuste, né? Fez o ajuste aqui acima, voltou nele e conseguiu fechar, né? Essa assimetria aqui da tarde, tá? Então eu vou estar aqui colocando, né? O nosso
preço de hoje, tá, pessoal? Aqui, galera, então já coloquei a Petax, né? Então a gente já pode entender que se o preço ele voltar aqui, né, a gente pode fazer algum tipo de, claro, se tiver um gatilho de venda, né, especular aqui na modalidade na venda e scalp também, né, galera? Mas hoje o dia, pessoal, ele foi pro real, né? Embora ele tivesse um pouquinho mais errôneo, tá? E eu vou mostrar aqui os nossos vértices. Ele estava um pouco mais errôneo, né? Então hoje o nosso real, principalmente aqui para as moedas mais fracas, né? Para as moedas emergentes, ele estava meio que zerado, tá? Não estava vencendo. E nas moedas mais fortes, ele estava vencendo, mais uma vitória um pouco mais tímida, né, galera? Só que depois que o dólar ele realmente ele ganhou essa força aqui na venda, né? Então o dólar hoje ele tá 0,75, né? 0,75, isso que é uma queda já considerável para o dólar, tá? Franca tendência de baixa, né? Isso aqui motivou, né, o nosso arrefecimento aqui no dólar, ainda mais o nosso juros caindo, né, pessoal? O dólar ele até meio que ficou um pouquinho preso aqui no 50, né? Mas a gente teve todas as variantes do dólar estavam em queda, ok? Ele vai produzir uma queda maior, né? E o dólar está caindo agora 1,20, 1,30, né, de queda, 1,30 de queda. Mas, né, tá aqui na abertura de mercado, nós já tivemos aqui, né, a gente tá taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, mínima da CME, máxima da CME, POC e ajuste. Ele ficou aqui na mínima da CME e quem comprou aqui vislumbrando, né, tocar taxa máxima de câmbio e a taxa mínima de câmbio, e aqui a gente tem um parâmetro de abertura, né, que é dado pela B3, essa taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, parâmetro de abertura é dado pela B3, né? Eu já ensinei isso aqui no canal. Mas quem tentou especular, fazendo esse possível movimento, né, foi embargado justamente por causa da nossa macro, né, galera? E os players defenderam no ajuste e no POC de ontem. Ele ficou aqui errôneo, dava para ter saído pelo menos no 0,0 ou ter levado o stop. Ele ganhou uma cotação um pouco mais abaixo e fez aquele toque, né, galera? Então ele cria essa liquidez, toca por baixo, aqui a venda para renovar, tá? Então aqui a venda seria para renovar. Veio, fez aqui o nosso primeiro preço futuro e a diferença agora, se eu não me engano, tá de alguns pontos, tá? A diferença agora tá de 5, né? 5,10 da nossa Petax. Deixa eu até trazer a Petax aqui para nós vermos, né? Então tá aqui, né? Hoje nós erramos 9 pontos, né? Que é o estudo sugerido que corre meio-dia desta Petax para o spot do dia, né? Que é esta Petax aqui, né? Então a gente tem a diferença do casado tá de basicamente de uma frequência, né? E nós tivemos uma corrida da terceira Petax para última de 32 pontos, basicamente, né? A distância de uma para outra. Então foi uma corrida mais forte que fez com que o nosso estudo errasse, né? Porque a gente estuda, nós erramos, nosso estudo sugerido mais ou menos é diferença de 1 ponto a 5 pontos, né? Quando é Petax corrida, ou quando o dia ele tá com essas Petax aqui, conforme eu mostro para vocês, né? Então ele só tem caído e essa Petax escadinha vai dizer para nós que muito provavelmente, tá, galera? Isso aqui é um palpite meu. Muito provavelmente o nosso câmbio ele vai terminar na mínima de mercado, tá? Então o fechamento, né? O fechamento vai ser perto da mínima de mercado, tá? Quando ele faz essas petaques aqui, assim, né? Preço futuro, busco à vista e agora não está contando tanto porque tem uma frequência, né? Tem uma frequência, mas ele mesmo assim ele consegue, né? Então do preço futuro vem pro à vista, do à vista vem pro preço futuro, mergulha de novo no preço futuro, trabalha em cima do preço futuro, né? Faz o terceiro preço futuro, né? Trabalha no spot também, no spot preço futuro, mergulha, né? Para Petax à vista,
faz uma movimentação interessante e aqui os plays seguram no 25, conforme eu falo para vocês. 25 e 75 são pontos um pouco mais nevrálgicos, né? Faz uma movimentação que melhor seria se ele tocasse aqui no nossa taxa à vista, né, para vir renovar essa mínima. Mas ele fez essa movimentação antes, né, renovando a mínima aqui. Então ele quase chegou, né? Quase chegou aqui no nosso pouco mais abaixo. Ele está no 217, né? A mínima do nosso câmbio está no 216,5, tá? Pode ser que ele venha aqui tocar um pouco, né? E aqui tem uma compra de risco, tá? Se ele vier para cá e vier no 200 numa, só o primeiro toque ele pode estar especulando, né? Uma compra, tá? Compra de risco, porque o saldo, galera, o fluxo de dinheiro está totalmente vendedor, né? Então esse primeiro toque seria interessante. Se ele ficar aqui lateralizando, né, ele pode vir romper e fechar em patamares um pouco mais abaixo, tá? Mas eu não acho que ele vá correr tanto para cá, tá? Possivelmente, inclusive, ele pode fechar nessa situação de 1,5, né? A gente tem 1%, 0,5% e 1,5% aqui, que está no 210, né? Mas, né, continuando, então ele fez o preço futuro, né? Então ele ficou preso entre o preço futuro e o spot do dia. Quando ele joga, né? Então ele tem essa liquidez, né? A primeira liquidez do dia joga abaixo, né? O preço futuro a gente tem uma possível tendência de baixa, né? Depois jogou abaixo, tá? E aqui estava um pouquinho mais interessante nós fazermos justamente o mergulho, né? Então, quando ele fizesse algum gatilho de venda, mergulho no preço futuro e depois para vir na taxa à vista, né? Só que ele não ficou fazendo isso, né? Os players ficaram defendendo aqui em cima do preço futuro, mas depois, com o arrefecimento do nosso juros, né? De forma um pouco mais forte, tá? E o DXY caindo, né, numa tendência clara de queda forte, 1.7, aliás, 0.7, 0.8, o nosso dólar ele perdeu esse range, né? Então ele perdeu esse range aqui, que ele ficou um pouco meio que trabalhando aqui no 250, né? A gente tem aqui o 250, tá, pessoal? 250. Então ele perde esse range, tá? Perde esse range. Tem uma pequena defesa aqui no 225, eu até entendo quem faz na mesma situação, né, que eu mostro aqui para você, 225 quando ele faz essa movimentação, seria interessante aqui, porque a gente tem a opção de compra e de venda, tá? Do 5, nós temos em 10 em 10, 50 em 50, né, e 100 em 100, sendo que a 100 em 100 são as mais fortes, tá? Que é onde o institucional, os nossos importadores, eles defendem estes níveis de preço, tá? Então ele fez essa movimentação. Veja só que ele não teve nem força, né? Porque a gente tem essa liquidez. O certo seria se ele voltasse aqui pelo menos na terceira taxa à vista, né? Mas ele estava com força mesmo, né? E veio retomar aqui a mínima de mercado. Esse aqui seria o movimento mais conservador, né, galera? Mas como o fluxo aqui, conforme eu falo para vocês, estava todo na venda, é um pouco mais arriscado, né? É um pouco mais arriscado fazer essa movimentação aqui, né? Mas seguro seria se ele voltasse aqui no 50, né? Se ele voltasse aqui um pouco para a média para descontar um pouquinho mais esses preços. Mas o mercado ele pegou tendência, né? Inclusive, conforme eu digo para vocês, né? Então, possivelmente ele vai fechar, tá? A nossa simetria hoje não, né? Então hoje ele possivelmente está um pouquinho mais corrido, né? E aqui a gente tem as petaxes, a média das nossas petaxes aqui, né? Eles fizeram tipo uma banda aqui, não? Tipo uma banda aqui, então isso aqui mostra que o mercado ele está em tendência, né, pessoal? Mostra que o mercado está em tendência. E se nós tivermos um recuo, né?
esse arrefecimento ele parar um pouco, nós podemos ter algum tipo de insight de compra, de venda, aliás, né? Para vir retomar essas cotações um pouquinho mais abaixo, né, galera? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas. Escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!